Olá, vamos conversar um pouquinho sobre a série Ângela? Eu assisti essa semana e tem insights ricos e valiosos que eu resolvi trazer aqui para vocês. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Luana Guiar, a psicanalista delas, e aqui nesse canal eu trago conteúdos para te auxiliar a levar as suas relações para um outro patamar. Na série Ângela, tem alguns pontos específicos que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro, eu vou dizer que é uma série que está disponível na Netflix. Se você quiser assistir, vale muito a pena. Tem várias reviravoltas, um suspense leve, eu recomendo. Mas, partindo sobre uma análise psicanalítica, eu queria trazer alguns pontos. Primeiro, é a gente entender que não cabe essa guerra entre homens e mulheres. Muita gente, ao assistir a série, acaba indo para esse lugar de que o problema na vida de uma mulher é sempre um homem, o quanto um homem é capaz de acabar com a vida de uma mulher. Sim, isso é possível, mas não sempre. Toda vez que a gente está diante do sempre ou do nunca, a gente precisa ter atenção e entender que provavelmente isso é uma concepção que precisa ser modificada, muito rígida, e que na verdade essa rigidez não vai trazer muito pra gente. Então eu queria trabalhar isso aqui primeiramente. Vamos parar. Vamos começar esse vídeo já parando com esse movimento de homens contra mulheres, de que o problema da mulher é sempre o homem. Que esse lugar não leva a gente a lugar nenhum, na verdade, né? Essa fala não leva a gente a lugar nenhum. Na verdade, leva a gente, sim, para evitar relacionamentos e muitas vezes não conseguir construir um relacionamento sólido, de confiança, porque eu tô totalmente permeada por essas verdades absolutas, que de absolutas não tem nada. A segunda coisa que eu queria trazer aqui é a diferença entre o apego seguro e o apego inseguro. No filme, a gente vê um casamento instável, em que essa mulher não tem suporte afetivo nenhum desse marido, e de repente aparece alguém que do passado dela e que oferece a ela um apego. E por que eu trago esse apego entre aspas? Porque se a gente perceber bem, é um novo exemplo de um apego inseguro, que é aquele apego daquela pessoa que ora tá ali, ora some, e isso eu atendo muito em consultório. Aquele cara que aparece uma semana, ele tá super com você. Na outra semana, você manda mensagem, ele não responde, é monossilábico, diz que tá trabalhando muito, que tá sem tempo. E o que a mulher tende a fazer? Jogar a responsabilidade para ela. Ai, fui eu que falei alguma coisa, eu que me tornei desinteressante, ou então ele tá chateado comigo. E isso é um claro exemplo desse apego inseguro. O homem, quando quer, ele quer. E o apego que a gente se sente confortável deve exercitar e manter na nossa vida é aquele apego que traz segurança, um apego estável. Aquela pessoa que ora tá ali, ora não tá, ora diz que quer, ora te manda um sinal confuso, não é uma boa pessoa para você estabelecer um relacionamento de confiança. Ai, significa que aquela pessoa é um vilão? Significa que ele é o pior homem do mundo? Não. Mas significa que ele provavelmente não está preparado para construir uma relação. Porque um vínculo é como uma obra mesmo, grande, de construir uma ponte, por exemplo. A gente precisa de constância. Para aquela obra sair do papel num tempo viável, todo dia a gente tem que ter profissionais trabalhando nela. Despendendo energia para que aquilo saia do papel. E assim é um relacionamento. Então, se esse cara já tá nessa informação truncada, nesse quero, não quero, isso indica indisponibilidade. E é isso que a gente sabe. Se ele tá bem, se ele não tá bem, se ele tem outra pessoa, se ele não tem, se ele realmente quer, se foi algo que eu fiz ou se foi algo que eu falei, eu não sei sobre isso. Mas o que eu sei é o que ele me mostra. E o que ele me mostra é que ele não é estável quando o assunto é interesse em estar comigo. Então, isso é um sinal que a gente precisa sempre estar atenta. E nessa série, os dois parceiros dessa mulher estão totalmente voltados a um apego inseguro. Nenhuma estabilidade, nenhuma constância naquilo que eles oferecem. Mas ela está tão fragilizada e muitas vezes nós também estamos e acabamos nos agarrando a qualquer migalha. E esse é o erro. Por isso que é importante que a gente saiba reconhecer e validar a nossa insegurança. Por que essa mulher naquela série tem dificuldade de validar essa insegurança dela? Principalmente por conta do casamento. O marido o tempo todo tá minando essa segurança, fazendo com que ela questione a sua sanidade em vários níveis, questione a sua dor, ou questione a sua maternidade. Então, esse questionamento constante, esse movimento constante de invalidação faz com que essa mulher perca a conexão com seu sexto sentido, que é algo que eu sempre trago muito em consultório também. A gente precisa exercitar a nossa conexão com o nosso sexto sentido e validar aquilo que a gente pensa, porque é isso que vai nortear a gente para um novo ponto, tá? A segunda coisa que eu queria trazer aqui, ainda um pouco sobre apego, é a amiga. A amiga oferece o apego seguro.
que é aquela segurança constante. Uma vez que ela sai da clínica, a amiga tá ali. E a amiga permanece até o final. Sempre, sempre tendo a mesma resposta afetiva. Esse é o ponto. Não é que a amiga sempre defenda, acima de tudo, não é isso, mas a amiga é constante. Ela dá um voto de confiança a ela, segue dando o suporte que ela precisa até o final da série. Então isso é importante da gente reconhecer. Quando alguém tá com a gente, tá de verdade. E se você não tá sabendo reconhecer se a pessoa tá de verdade ou não, é bem possível que ela não esteja. E a gente precisa estar atento a isso. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é sobre a clínica. O momento em que ela fica internada, eu li na série como o momento da virada do jogo dela. Primeiro porque inicialmente ela não quer, e aí depois da visita dessa amiga Esther, ela acaba começando efetivamente a mergulhar no tratamento, toma as medicações, vai fazer terapia, vai conversar com a profissional que a acompanha, e pra mim esse é o ponto de virada na série. Por quê? Ela tá exposta durante muito tempo a um nível muito alto de estresse. Primeiro pelo marido e a relação com as filhas, ela tá sempre sobre muito estresse. Em vários momentos da série a gente vê isso, que ela tá sobressaltada, que ela tá insegura, quando o marido chega você percebe a rigidez. Isso são picos de estresse que vão sendo mostrados ali durante a série e que estão sendo vivenciados internamente. Quando ela é interna e consegue se afastar disso e realmente mergulhar no tratamento, embora ela não seja esquizofrênica, a questão não é essa aqui, mas ela consegue ter um tempo para cuidar de si, que é algo que ela não tinha muito tempo. Um espaço que seja seguro para que ela consiga lidar com as próprias demandas. E aí ela vai ler o livro de novo, e aí ela questiona o que ela viveu. Mas o ponto mais importante da internação para mim é quando ela conversa com a profissional que a acompanha, com a terapeuta. E aí ela consegue trazer o ponto do carro com as filhas, que é um momento muito simbólico dessa sobrecarga feminina, dessa mulher que se vê mãe, não tem o suporte da mãe, porque a mãe dela não tem condições mentais de oferecer esse suporte para a filha, e ela se vê ali, mãe de 2 crianças, mergulhada num casamento infeliz, sem nenhum suporte desse marido, pelo contrário, sendo massacrada constantemente por esse marido, e o quanto isso acaba culminando no fato dela ter esquecido as meninas no carro. Esse estresse constante causa danos. E um ponto também que eu acho muito legal de trazer é quando ela consegue falar sobre a maternidade real e trazer que ela não sabe, muitas vezes ela questiona se ela realmente é uma boa mãe, que todas que são mães passam por esse momento, e às vezes em que ela fala, talvez em alguns momentos eu penso que eu não queria ter as meninas, e também é um sentimento que precisa ser validado, porque é uma sobrecarga muito grande, e a gente tem uma pressão social de que não se pode falar mal da maternidade, você escolheu, mãe tem que ser perfeita, e não que a gente não queira, ou que essa mulher não deseje mais os filhos, mas em alguns momentos a sobrecarga pesa. E é importante que a gente tenha um espaço seguro para conseguir falar sobre isso. E o quanto falar sobre aquilo que a gente sente alivia e nos propicia cura, a cura pela fala, a cura de quando eu me escuto pronunciando aquilo que me sufoca, e aí eu consigo botar pra fora. Então, pra mim, esse momento em que ela fica na clínica é o divisor de águas para que ela consiga ter força para ter as reviravoltas que ainda vão acontecer na série. Eu não vou dar todos os spoilers aqui, mas eu acho importante trazer essa percepção para nós, mulheres, de quanto um apego pode ser inseguro, que a gente precisa estar pronta para dizer não para isso. E na dúvida, a gente escolhe não validar aquilo que a gente sente, e isso é um erro. Na dúvida, eu prefiro dizer que a culpa é minha. Na dúvida, eu prefiro dar mais uma chance a ele. Não. Na dúvida, escolha você, porque cada vez que você invalida aquilo que você sente, você tá reforçando a ideia de que o que você sente não tem valor. E dessa gotinha em gotinha, enche o balde e te coloca diante de uma situação muito grave ou muito violadora que você não gostaria de viver. Então, eu queria que vocês pensassem aqui quais tipos de apego vocês têm alimentado na vida de vocês e como é que a gente consegue construir apegos seguros e espaços seguros em que a gente consiga baixar o nível de adrenalina e conseguir se conectar com a gente, falar sobre o que a gente sente e colocar verbalmente aquilo que muitas vezes nos sufoca. No geral, Ângela é uma série excelente que fala sobre o drama de muitas mulheres e que o quanto essas mulheres são minadas na sua
segurança emocional, na sua autonomia financeira, ela deixa de trabalhar para cuidar das filhas, e o quanto isso retrata um parceiro muitas vezes inseguro, cruel, violador, e a gente precisa ter mais séries que tratem isso, e é importante que a gente olhe sempre para esses lugares e para essas produções, como, será que eu me identifico? Será que tem algo na minha relação que se comunica com aquilo que está passando na TV? E se houver, como é que eu posso me livrar disso e como é que eu posso construir relações mais saudáveis e apegos mais seguros na minha vida? Bem, era isso que eu queria trazer para vocês. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!